Cuidado! Este é o iceberg de animais perigosos do mundo, com curiosidades sobre diversos deles. Serão 9 camadas divididas em 3 vídeos. Estamos no nível 1, a superfície, com alguns dos animais mais conhecidos, por vezes assustadores. Uma espécie de grande tubarão encontrada nas águas costeiras dos principais oceanos. Dos mais de 100 ataques anuais de tubarão registrados em todo o mundo, 1/3 da metade são atribuídos a grandes tubarões brancos. A maioria deles, no entanto, não são fatais. Mesmo assim, eles possuem um olfato excepcional para detectar as presas. Parte do medo relacionado à espécie se deve por seu tamanho e também por sua eficiência como predador. Nativo do deserto e áreas remotas da Eurásia e América do Norte, um animal lendário por causa de seu uivo arrepiante, que usa para se comunicar. Em geral, o lobo cinzento tende a evitar o contato e frequentemente abandona a caça se avista uma presença por perto. Territorial, é poderoso o suficiente para caçar grandes presas, como cervos, alces, cavalos e bisões. São os maiores membros da família canina, considerados os inimigos naturais mais terríveis do mundo animal. Vivem e caçam em matilhas, de 6 a 10 por grupo, onde um único lobo pode consumir cerca de 20 quilos de carne por dia. Ainda que ataques a humanos sejam raros, eles podem acontecer. Eles também caçam mamíferos menores, pássaros, lagartos, cobras e às vezes comem frutas. As piranhas são carnívoros de água doce, que habitam os rios sul-americanos. São conhecidas por seu apetite agressivo e insaciável, e também por seus dentes afiadíssimos, que são usados para a perfuração rápida da carne. São as detentoras de uma das mordidas mais fortes dentre todos os peixes ósseos. A enorme força de seus maxilares, combinada com seus dentes serrilhados, tornam as piranhas capazes de rasgar o alvo facilmente. São as maiores aves de rapina da América do Norte. Extremamente rápidas, usam suas garras afiadas para caçar animais terrestres, como ratos, coelhos, marmotas, raposas e esquilos. A dieta também inclui répteis, peixes e insetos. Elas até mesmo atacam veados adultos, cabras selvagens, javalis e inclusive outros tipos de aves, voadoras ou terrestres, que são incapazes de escapar de suas poderosas garras. Contando com sua enorme força e uma potente e aguçada visão, este animal é um caçador inigualável, capaz de localizar uma caça a quilômetros de distância. Durante o voo, pode alcançar uma velocidade comum de 50 km por hora. O mais assustador é que atinge a 320 km por hora durante o mergulho, quando prestes a capturar a caça. Esses onipresentes mamíferos são encontrados em florestas, pântanos e até mesmo nas cidades. Adaptáveis, são capazes de comer praticamente qualquer coisa, desde frutas e plantas, incluindo aquelas cultivadas em jardins e fazendas, até mesmo revirar lixeiras para comer seu conteúdo. Os guaxinins possuem hábitos noturnos
e possuem suas patas dianteiras e dedos longos para encontrar grandes quantidades de comida. Na água, capturam lagostas, sapos, entre outras criaturas. Em terra, ratos e insetos, até mesmo ovos em ninhos de pássaro fazem parte de sua dieta. No entanto, ele só consome aquilo que for aprovado por seu apurado faro. Apesar de não serem tão grandes, os guaxinins por vezes se enfurecem com outros animais e até mesmo os seres humanos, principalmente se houver ameaça em relação aos seus alimentos. Em muitos lugares, são considerados animais domésticos, junto aos gambás. Também são conhecidos por invadir residências em busca de comida. Ursos cinzentos tendem a ser animais solitários, com exceção das fêmeas e seus filhotes. No verão, se alimentam principalmente de peixes, para que possam se sustentar com sua gordura durante o inverno. É quando eles hibernam e as fêmeas dão à luz aos seus filhotes. Evitam o contato humano sempre que podem, já que não os veem como a presa principal. E muitos dos ataques, quando registrados, resultam de encontros ao acaso. Em situações assim, eles podem ferir ou ignorar o alvo. Um dos ataques mais lembrados envolvendo poderosos ursos cinzentos aconteceu no dia 5 de outubro de 2003, quando um deles atacou o ecologista Timothy Treadwell e sua namorada Amy. Este é considerado por muitos como o mais agressivo entre todos os ursos. Um poderoso predador que grande parte da dieta consiste em nozes, frutas, folhas e raízes. Ele também come outros animais, como roedores ou alces, e pode ser muito perigoso quando surpreendido. Uma praga para os fazendeiros, um prêmio para os caçadores e um tanque para lidar contra qualquer ameaça que o incomode. Este herbívoro de grandes dimensões é geralmente encontrado na savana, nos países da África. A fêmea adulta pode chegar a 1,60 m de altura, com até 600 kg de peso. Os machos são ainda maiores, podendo atingir 1,80 m de altura e os 900 kg. Os búfalos africanos da savana possuem enormes chifres curvados, que são usados para atacar e defender. São tão poderosos que até mesmo os leões precisam se organizar em grupos para atacá-los. No entanto, um único búfalo é o suficiente para dispersar um grupo inteiro de leões inimigos. Outros predadores, como as hienas e os leopardos, só conseguem atacar com sucesso os búfalos mais novos, quando desprotegidos do grupo. Estes animais carregam em si um forte sentimento de vingança, podendo perseguir e matar aqueles que os atacam, o que inclui, é claro, caçadores humanos. Passam a maior parte do tempo reunidos em manadas de 50 a 500 deles. E apesar de serem animais pesados, alcançam facilmente os 60 km por hora em uma corrida. São conhecidos como morte negra por muitos caçadores devido à sua personalidade perigosa, mal-humorada e imprevisível. Os morcegos são os únicos mamíferos que podem voar, mas os morcegos vampiros têm uma característica ainda mais interessante. Se alimentam exclusivamente do sangue de outros mamíferos, incluindo os humanos. Eles atacam suas vítimas do chão, se aproximando sorrateiramente delas. Assim como as cobras, morcegos usam a termocepção para identificar um ponto de sangue quente na pele que possam morder.
Usando seus dentes tão afiados quanto lâminas, lambem o sangue que flui com a língua. A saliva do morcego, em contato com a ferida, contém anticoagulantes que impedem que o sangramento aconteça. Durante o dia, dormem na total escuridão, suspensos de cabeça para baixo dentro de cavernas. Vivem em colônias de 100 ou mais, tanto que às vezes o número do grupo pode chegar aos 1000 deles. À noite, saem à procura de bovinos e cavalos adormecidos, suas vítimas habituais, embora também se alimentem de pessoas. Embora não retirem sangue o suficiente para prejudicar a vítima, suas mordidas podem causar infecções e doenças desagradáveis. Se houver pelos na pele do hospedeiro, o morcego vampiro usará seus caninos como lâminas afiadas para raspá-los. Os dentes incisivos inferiores farão um corte de 7 milímetros de largura e 8 milímetros de profundidade. Os incisivos superiores carecem de esmalte, o que os mantém constantemente afiados, tanto que até mesmo manusear seus crânios em um museu pode resultar em cortes profundos. Os jovens morcegos vampiros não se alimentam de sangue, mas sim de leite materno, ao menos nos primeiros 3 meses. O morcego vampiro é encontrado nos trópicos do México, América Central e América do Sul. O tigre siberiano é uma das maiores espécies conhecidas. Pode pesar mais de 300 quilos, ter mais de 3 metros de comprimento e medir quase 1,5 metro de altura do ombro. Em relação a outros tigres, possui uma pelagem mais grossa e clara devido ao clima polar dos lugares por onde vive. Seu habitat são as florestas de clima frio da Sibéria, Rússia ou ainda a China. Alces, javalis, renas e cervos são suas presas comuns. Em casos raros, tende a caçar ursos pardos. Sendo um caçador solitário de hábitos noturnos, o tigre siberiano pode percorrer de 10 a 20 quilômetros em uma só noite. Pode alcançar os 80 quilômetros por hora, saltar a uma altura de até 6 metros e escalar as árvores. Se aproxima sorrateiramente e, quando muito próximo, abaixa-se começando a rastejar. Quando ataca, agarra o pescoço da vítima enquanto a mantém imobilizada pelos ombros ou pelas costas. Geralmente, tigres siberianos não atacam os humanos. Eles são muito respeitados pelos nativos das regiões onde vivem, sendo considerados protetores para algumas tribos. Ataques aos seres humanos são extremamente raros. Se acontecer, pode ser que o tigre tenha sido surpreendido ou se sentido ameaçado. Os abutres do Novo Mundo são apenas uma das 23 espécies conhecidas destas grandes aves de rapina, que vivem em todos os continentes, exceto na Antártida e na Austrália. São animais necrófagos, se alimentando principalmente de carniças e frutas podres. Eles têm um olfato desenvolvido, que localiza os restos através do cheiro exaurido pelo corpo em decomposição. Seu ácido estomacal intenso destrói até mesmo as bactérias mais terríveis e os ajudam a extrair os nutrientes de seus alimentos. Estes animais realizam uma limpeza essencial para os seres humanos. Ao ingerir os restos em decomposição, eles diminuem o mau cheiro e reduzem a emissão de carbono. Acredita-se que eles tenham forte imunidade a bactérias que matariam outros animais, o que lhes permite consumir os alimentos estragados. Entre seus comportamentos mais peculiares, costumam defecar em suas próprias pernas para se refrescar
e quando encontram um predador, começam a vomitar, em uma prática defensiva buscando afugentar o atacante. Os abutres são verdadeiros alarmes vivos de vazamentos de gás. Quando isso acontece, ficam sobrevoando o local, atraídos por um cheiro muito similar à carne podre. Mas apesar de seu valor inestimável para a saúde humana e do planeta, infelizmente os abutres são uma das aves mais ameaçadas de extinção do mundo. Um símbolo de coragem e força. Estes felinos perdem em tamanho somente para os tigres, e são poderosos o bastante para que seus rugidos sejam escutados a 8 quilômetros de distância. A espécie é amplamente encontrada na África subsaariana e na Ásia. Vivem em bandos e, enquanto os machos permanecem defendendo o território, as leoas são as principais caçadoras do grupo. Trabalham juntos buscando por animais grandes em pastagens mais abertas, já que a maioria das presas são bem mais rápidas do que eles, e isso acaba compensando o trabalho em equipe. Em muitos casos, os leões tendem a evitar o contato humano, mas isso não significa que incidentes não aconteçam. Um dos mais famosos casos de ataques a humanos ocorreu em 1898, perto do rio Tsavo, no oeste do Quênia. 2 leões machos e sem ajubas atacaram vários trabalhadores de uma ferrovia. O caso chamou a atenção pela brutalidade dos ataques e pelo comportamento anormal dos felinos, que mataram as pessoas mesmo não necessitando de comida, e conseguiram evitar todas as armadilhas que foram usadas contra eles. Eventualmente, os eventos cessaram após a morte dos leões. As jubas são a principal característica dos leões machos. Acredita-se que ela sirva para ajudar na intimidação dos inimigos, uma vez que com elas estes animais se tornam muito mais imponentes, parecendo muito maiores do que realmente são. O ornitorrinco está entre os animais mais inacreditáveis da natureza, sendo melhor descrito como uma mistura entre o pato, o castor e a lontra. Seus membros são curtos e robustos. Além disso, eles são venenosos. Ornitorrincos machos têm ferrões afiados em seus calcanhares traseiros e podem usá-los para desferir um potente golpe tóxico em qualquer inimigo. Embora poderoso o suficiente para matar animais menores, como cães, o veneno não é letal contra os humanos, mas a dor é tão insuportável que pode incapacitar a vítima. As dobras de pele que cobrem os olhos e os ouvidos do animal impedem a entrada da água, local onde geralmente caçam. Cada ornitorrinco pode permanecer submerso por até 2 minutos, enquanto usa seu bico sensível para encontrar comida. Estes mamíferos australianos recolhem insetos, larvas, mariscos e vermes, juntamente com as sobras de cascalho e lama. Tudo é armazenado nas bolsas de sua bochecha, e os pedaços de cascalho ajudam na hora de mastigar a refeição, já que eles não possuem dentes. Em terra, são animais desajeitados. No entanto, as unhas são usadas para construir tocas na beirada das águas. A reprodução dos ornitorrincos também é algo que chama a atenção, pois são uma das 2 únicas espécies de mamíferos que põem ovos. Estes ovos são aquecidos entre o corpo e a cauda, e uma ornitorrinco fêmea produz até 2 deles. Os filhotes nascem em até 10 dias, sendo muito pequenos e indefesos. As fêmeas amamentam durante 3 a 4 meses, até que eles estejam prontos para nadar sozinhos.
chegando aos 3 metros de comprimento e até os 166 quilos. Os dragões de Komodo parecem pertencer a uma outra época. Estes predadores imponentes habitam as ilhas da Indonésia e vivem aproximadamente uns 50 anos. As fêmeas colocam de 15 a 35 ovos, que levam até 8 meses para chocar. Ao nascer, os comodinhos têm de 20 a 25 centímetros de comprimento. Se alimentam preferencialmente de carniça, podendo farejar uma carcaça a quilômetros de distância. Eles também são grandes caçadores, optando por javalis, cabras, veados, búfalos, cavalos, macacos, insetos e até seres humanos. Canibais, às vezes eles comem dragões de Komodo menores. Verdadeiros dinossauros, os dragões de Komodo também possuem bactérias em sua saliva. Se a vítima não sucumbir a uma mordida, provavelmente morrerá no prazo de 1 semana pela infecção resultante. Febre, alterações nos ritmos cardíaco e respiratório e confusão mental são os sintomas mais comuns. Nos humanos, as consequências serão inchaço rápido, coagulação do sangue e uma dor fulminante. Não existe nenhum remédio para a mordida do dragão de Komodo, mas é normal sobreviver se o tratamento for imediato. Caso contrário, o paciente poderá desenvolver gangrena ao redor do ferimento, o que pode requerer amputação. Um cruel devorador. A proximidade de seu habitat com os humanos faz com que atritos sejam frequentes, sendo que uma pessoa solitária na margem de um rio pode parecer tão saborosa quanto qualquer outro animal. Encontrado na África, o crocodilo do Nilo é uma das maiores espécies do mundo. Os machos medem de 3,5 metros a 5, mas as fêmeas são menores, variando entre 2 e 3 de comprimento, e seu peso pode chegar a até 1 tonelada. A dieta básica deste animal é o peixe, mas ele atacará qualquer alma infeliz que cruzar o seu caminho. Zebras, pequenos hipopótamos e até outros crocodilos. Podem mergulhar e emergir rapidamente, conseguindo permanecer dentro da água por até 30 minutos e prender a respiração por até 2 horas, caso haja necessidade. Eles costumam rastejar, mas também podem caminhar, chegando aos incríveis 14 km por hora. Um dos melhores caçadores, o animal possui uma boa audição e os órgãos de sua pele podem reagir a vibrações dentro da água. Mas a vida deste animal não é apenas violência. Enquanto a maioria dos répteis põe seus ovos e seguem a vida normalmente, um casal de crocodilos do Nilo permanecem no ninho para protegê-los a qualquer custo. Estima-se que a cada ano 200 mortes ocorram por culpa do crocodilo do Nilo. Estes gigantescos mamíferos semiaquáticos são nativos da África subsaariana e seus parentes mais próximos incluem as baleias e os golfinhos. Eles não podem nadar e também não respiram debaixo d'água, mas de alguma forma eles conseguem dormir mergulhados nela. Uma característica marcante dos hipopótamos são os enormes dentes e sua natureza exageradamente agressiva. E cuidado! Se uma fera dessas bocejar, não é que esteja com sono ou cansado, mas sim sinal de hostilidade. Ao atacar, usam seus dentes para bloquear ataques inimigos, ao mesmo tempo que causam sérios ferimentos com eles. Um dos animais mais agressivos da África, poucas vezes é alvo de ataques, por ser muito violento e possuir um tamanho considerável, chegando ao peso
de até 3 toneladas, comprimento médio de 3,5 metros a 1,5 metro de altura. Convivem com os mais variados tipos de predadores, mesmo assim, conseguem se virar muito bem. Crocodilos são os principais alvos da fúria dos hipopótamos, acabando expulsos do território ou mortos na maioria das vezes. Eles também podem atacar pessoas, mesmo que não estejam sendo ameaçados por elas.